A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, nosso curso à distância EAD. Lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de síntese do Novo Testamento, onde a gente passa a compreender a autoria, a data, as principais doutrinas e características dos livros que compõem o Novo Testamento. A aula de hoje é a aula de número 6, uma introdução aos livros ou livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de ativar o sininho para que você possa receber as notificações, porque a partir do momento que você ativa, vai chegar para você as notificações e isso faz com que o nosso vídeo, a nossa instituição, ela seja bem divulgada, tá bom? Então eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que os livros do Novo Testamento, eles é composto por 27 livros, que a gente já estudou sobre alguns deles. A gente estudou no primeiro período, o primeiro módulo, uma introdução e os evangelhos. E hoje nós vamos dar início ao livro histórico, que é o livro de Atos ou Atos dos Apóstolos, tá bom? Lembrando que o Novo Testamento ele foi organizado de maneira lógica e não cronológica. Numa ordem cronológica, a gente aprendeu que o primeiro livro escrito foi a Epístola de Tiago, tá bom? E o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi ali, vai ocorrer num período mais ou menos escrito com o de 2 Timóteo, quando Lucas e Paulo estavam juntos em Roma, tá bom? Então, muitos defendem que Atos dos Apóstolos e 2 Timóteo foi escrito no mesmo período, nos últimos anos de vida do apóstolo Paulo, tá bom? Nós temos aqui a palavra-chave, né, que é o versículo, a palavra-chave, o versículo-chave, a palavra-chave testemunho, e o versículo-chave encontra-se no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui a gente tem um texto maravilhoso, porque há uma grande dúvida. O Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos, eles já tinham o Espírito Santo, ou só no capítulo 2, no dia de Pentecostes, que eles vão receber o Espírito Santo? O que é que a nossa instituição defende? O que é que nossa teologia pentecostal defende? Qual é a visão bíblica que nós temos de acordo com a Bíblia? Quando a gente abre o Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 20, vai dizer assim: em seguida, Jesus mostrou-lhe suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu também envio vocês. E depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então o que é que a gente percebe aqui, que a gente pode ver nítido nesse texto? Quando Jesus aparece aos discípulos aqui no capítulo 20, e em especial os apóstolos, Judas aqui já havia morrido, e ele mostra a sua mão, e quando ele diz que o Pai o enviou, e ele agora está enviando também os discípulos para fazer a obra. Mas
Quando Jesus termina de dizer que vai enviar eles, a Bíblia deixa bem claro, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, esse soprar do Espírito Santo e passa a habitar neles, é o que a gente chama de regeneração, o novo nascimento. E Atos capítulo 1, versículo 8, é após esse episódio. E no capítulo 2, nós vamos ter aqui a descida do revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. E aqui vai existir agora algumas expressões, algumas dúvidas. Qual é o certo? Batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo? Olhe, algumas versões da Bíblia vai dizer batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. E alguns vão dizer que batismo no Espírito Santo é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Entretanto, outra vertente vai dizer que tanto o batismo com o Espírito Santo como o batismo no Espírito Santo, ambos são a mesma coisa. O que vai mudar é a expressão da Bíblia, a versão da Bíblia. Agora, o que é que a gente precisa aqui separar? É que há uma diferença de batismo pelo Espírito Santo e o batismo com ou no Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo, ele é primeiro, porque primeiro se vem a regeneração, o nascer de novo. E o batismo pelo Espírito Santo é uma atuação do Espírito Santo no indivíduo ou na igreja. Já o batismo com o Espírito Santo é uma atuação, vamos dizer assim, um agir de Cristo sobre o crente ou sobre a igreja, sobre o regenerado. Porque o João Batista vai dizer, olha, eu batizo vocês com água, mas virá um aí que vos batizará com fogo. Então esse fogo que a gente chama de batismo com o Espírito Santo é esse recebimento de poder que o Senhor Jesus, em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz. Então, vamos lá. Batismo pelo Espírito Santo é uma ação do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é uma ação de Cristo no crente regenerado. Tá bom? Então a diferença está pelo e com ou no Espírito Santo. Tá bom? Então, a gente batismo com ou no Espírito Santo, a vertente que a gente defende é que é a mesma coisa. E o batismo pelo Espírito Santo é uma outra coisa. Tá bom? Então, primeiro, regeneração. Depois, revestimento de poder. É interessante a gente falar sobre isso, embora a disciplina não é sobre teologia sistemática, pneumatologia, né? Mas o livro de Atos vai falar sobre essa atuação do Espírito Santo, desse revestimento de poder, o quanto ele é importante. É interessante a gente observar que, infelizmente, existem algumas visões distorcidas dessa nossa linha de pensamento pentecostal, chamada de sensacionalista ou sensacionalismo. São pessoas que não acreditam ou denominações que não defendem a atuação dos dons. Eles dizem que os dons cessaram em nossos dias. Que os dons, esse revestimento de poder, o dom de curar, de profetizar, foi apenas para a igreja primitiva, na era apostólica. Mas a nossa instituição, o CTA-DALP, a nossa visão bíblica e pentecostal é que a atuação do Espírito Santo e dos dons ainda continua. E a gente prega a continuidade, né, dessa ação do Espírito Santo e dos dons. Então, eu digo, sem medo de errar, eu acredito por três coisas. Primeiro, é uma promessa de Deus para a sua igreja. Segundo, é primordial para o avanço da igreja. E Cristo deixou bem claro, né, que esse revestimento de poder vai fazer com que essa igreja saia
de Jerusalém até os confins da terra. É o combustível, podemos dizer assim, da igreja. E eu vou mostrar para vocês a igreja antes do revestimento e após o revestimento de poder. Então, eu acredito, primeiro, porque é uma promessa. Segundo, se cumpriu. E terceiro, se cumpriu em mim. Eu experimentei e até hoje eu falo e falo, né, em línguas estranhas. Eu creio, Deus me usa na operação de alguns dons. Então eu sou uma experiência viva. Então é por isso que eu defendo a teologia pentecostal e a continuidade. Porque é bíblico e porque é atual. Tá bom? Então é através desse versículo que a gente vai ver uma diferença na igreja antes do revestimento e após o revestimento de poder. E nós defendemos a atuação atual desse revestimento de poder em nossos dias. Tá bom? Uma introdução aqui bem simples é que de todos os livros do Novo Testamento, né, o livro de Atos dos Apóstolos ou simplesmente Atos ocupa uma posição singular. Antigamente, né, foi escrito apenas Atos. Foi acrescentada com o passar do tempo Atos dos Apóstolos. E a gente vai aprender o porquê. Porque está focado muito na missão, né? E nesse avanço da igreja primitiva na era ainda apostólica, tá bom? É o único livro que tenta apresentar uma narrativa histórica dos tempos imediatamente seguintes à ascensão de Jesus Cristo. Sem este livro, não teríamos quase nenhum registro dos acontecimentos ligados à expansão do cristianismo após a sua ressurreição e ascensão de Cristo. Então, Atos relata a história de uma parte do trabalho de alguns dos apóstolos durante um período aí aproximadamente de mais de 30 anos. Vamos lá. Como é que a gente ia saber que o evangelho chegou na Europa? Chegou até nós. Então, o livro de Atos dos Apóstolos vai narrar, né, esses acontecimentos. Então, ele vai ser bem seletivo, vai mostrar muitas viagens missionárias do apóstolo Paulo em toda a região por ali, começando ali de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até chegar em nossos dias. Então é através do livro de Atos que a gente vai entender toda essa expansão, tá bom? E quando a gente fala que está apenas registrada, focada em alguns dos apóstolos, é porque são esses apóstolos, principalmente o Pedro e o Paulo, que vai ser os maiores desbravadores, principalmente o Paulo, sem dúvida nenhuma, o maior missionário que houve em toda a terra. Por quê? Eu não estou falando de Cristo, estou falando de homem, ser humano. O apóstolo Paulo, sem dúvida, foi um missionário de mão cheia e teve uma visão do que é missões, o que é a obra missionária. E a gente vai ver isso mais na frente, tá bom? Já foi ressaltado também que esse livro é o segundo volume de uma obra de 2 volumes, né, de Lucas, o Médico Amado. O primeiro volume é o Evangelho, escrito por Lucas, onde encontra a história e o fundador do movimento cristão, né, que é Jesus. A gente vai observar a biografia de Cristo, que Lucas vai narrar. E o segundo volume, a gente vai observar que é justamente essa narrativa histórica, que é o Evangelho. Há uma expressão que muitos dizem que Atos dos Apóstolos formam uma ponte ou uma dobradiça do Novo Testamento entre os Evangelhos e as Epístolas, né? O Evangelho que é prever a igreja e as Epístolas que pressupõem a igreja. Quando a gente fala de dobradiça é que fechado a gente consegue enxergar o Evangelho. E quando se abre Atos, a gente consegue entender as epístolas. Tá bom? Então, fechado é apenas a gente entendendo o Evangelho, toda a biografia, a morte,
né, o ministério de Cristo, e quando a gente abre, a gente passa a entender as epístolas, como foi que essas cartas chegaram em Éfeso, em Gálatas, como foi que foi fundada essa igreja, tá bom? Então, de fato, uma ponte e essa dobradiça, como Hernandes Dias Lopes, Barclay, Stott vai falar dessa ponte, dessa dobradiça que é o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Uma visão ainda panorâmica, né, para a gente entender, é que o livro de Atos foi escrito para descrever o surgimento e o desenvolvimento da igreja, tá bom? Aqui não tem, não é narrar muito a biografia de ninguém, mas é apenas o avanço, descrever esse surgimento dessa dinamite, dessa explosão que é a igreja primitiva, né? Junto, né, os dois relatam os dois estágios do cristianismo, conforme é apresentado em Lucas, que eu vou mostrar isso mais na frente para vocês. Se a gente observar Lucas capítulo 24 e o versículo 46 e 47, Lucas capítulo 24 e o versículo 46 e 47 tem algo muito interessante. Ele vai dizer assim: e disse, o que está escrito é que o Messias tem que sofrer e ao terceiro dia tem que ressuscitar. E que o nome dele e a mensagem dele sobre arrependimento e perdão de pecados seria anunciado a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, quando a gente percebe isso, e a gente vem aqui para Atos capítulo 1, a gente já observa justamente isso. Ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente observa essa ponte, que é uma continuidade, sim, de um volume. Lucas inicia um volume e agora ele vai para um segundo volume. Encerra dizendo que esses discípulos devem proclamar, anunciar em Jerusalém até os confins da terra. E agora ele vai abrir que deve testemunhar e proclamar esse evangelho. Então a gente percebe essa ponte, esse desenvolvimento. Então, no primeiro volume, a gente vê o cumprimento da vida de Jesus, né? Relatando o que Jesus começou a fazer e ensinar. Quando a gente vai para Atos, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia que foi levado para o céu. Então, vai abrir encerrando o que Jesus fez e ensinou. E no segundo, vai descrever um desenvolvimento lógico dos elementos básicos nesse ministério, que é a missão da igreja. Então, no primeiro volume, Lucas deixa bem claro que ele tinha como proposta e propósito relatar a biografia, a vida de Cristo, seu ministério, o que foi que ele pregou, o que foi que ele ensinou, o que foi que ele fez. E o segundo volume focado mais no desenvolvimento dessa igreja primitiva, tá bom? Neste livro, vamos aprender como o evangelho foi espalhado no mundo através de homens e mulheres que foram convencidos do fato que Jesus morreu e ressuscitou e foram para toda parte do mundo anunciando o evangelho. Gente, eu vou falar algo especial sobre isso mais na frente. É um livro diferente de todos os outros do Novo Testamento, por se tratar de um documentário histórico e narrativo, tá bom? E não doutrinário. É o primeiro livro da história da igreja. Então, poderíamos dividir Atos dos Apóstolos em 3 partes: a ascensão de Cristo, a descida e o revestimento do poder do Espírito Santo e a expansão da igreja, tá bom? Eu poderia dividir Atos mais ou menos assim. Vamos lá para a autoria. Evidências externas. Já falei para vocês acerca da fonte, que quanto
mais perto da fonte, mais puro essa água é. E nas evidências externas, nós temos aqui os pais da igreja. Irineu, né, mais ou menos aí 185 depois de Cristo, Clemente de Alexandria 190, vão dizer que foi Lucas que escreveu. Então, eles foram muito próximos à fonte desses apóstolos e com a ajuda de Policarpo, que era contemporâneo do apóstolo João, vai atribuir, né, a autoria desses livros que compõem o Novo Testamento a Lucas. Então, a gente vai perceber isso. Então, eles vão dizer que foi Lucas que escreveu tanto o Evangelho como Atos. Por preferência, referência a Tertuliano e Orígenes, ambos no final do início, no final do segundo e início do terceiro século, também vão sustentar que Lucas é o autor. E Eusébio, né, 325 depois de Cristo, também vai afirmar que foi Lucas que escreveu. Então a gente tem aí um período mais ou menos aí do início da era cristã até 325 anos após, pessoas defendendo que foi Lucas. Então essa fonte que estão mais próxima, então os pais da igreja estavam mais próximos da fonte, defendem que foi Lucas que escreveu, tá bom? Então o livro de Atos, assim como os evangelhos, não possuem uma autoria declarada, mas alguns detalhes apontam para a autoria lucana. E nós temos aí as evidências externas, que são os pais da igreja, tá bom? E quais são as evidências internas que nós temos? O que é que vai dizer que foi Lucas que escreveu? Quando a gente vai para Lucas, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Evangelho de Lucas. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram e que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, com excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Então Lucas vai iniciar o Evangelho direcionando para Teófilo essa carta, descrevendo todos os acontecimentos narrados por Cristo, e ele ainda vai engrossar o caldo, como se diz aqui um bom nordestino. Ele vai colocar mais tumpeiro, vai deixar esse feijão mais adubado. Ele vai dizer assim, eu ainda fui investigar. Com excelência, fui investigar com maior cuidado se realmente vai estar alinhado, vai bater o que foi falado e ensinado para nós. Então, a gente percebe isso, esse cuidado de Lucas. Quando a gente chega em Atos, ele vai dizer, prezado Teófilo, no primeiro livro que eu escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho, até o dia que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, deu ordem, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que haviam escolhido como os apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles e de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. E os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. E um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhe dê o que lhe prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, a gente tem as evidências internas que Lucas vai falar para Teófilo no primeiro livro, e no segundo ele vai dizer, lembra que eu falei no primeiro sobre
os ensinamentos de Cristo, pronto. Nesse agora eu vou falar sobre uma promessa de que Jesus disse que o Pai tinha e de que João falou, que é o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder. Então a gente consegue observar, já que, embora que não fale que foi Lucas, mas a gente observa que foi o mesmo autor de Lucas. E, segundo as evidências externas, vão atribuir a Lucas. Então a gente tem aí essa dedicatória a Teófilo que já mostra que é Lucas. E eu não vou ler, mas vocês podem depois verificar aí, que Lucas acompanhou Paulo. E isso, sem dúvida, foi um companheiro e um amigo de Paulo. Paulo, em Colossenses, em 2 Timóteo, em Filemão, vai falar que Lucas estava com ele. E quando a gente chega em Atos, capítulo 27, falando sobre Paulo sendo preso, Lucas indo-se embora, lá em capítulo 27 você vai observar isso. Então, Lucas estava com Paulo. Então, só alguém que acompanhasse Paulo é que poderia falar das viagens missionárias de Paulo e de detalhes dessas viagens. Ou alguém que estivesse com Paulo ou alguém que andasse com Paulo. Então a gente vai perceber isso. Lucas estava com Paulo, também escreveu junto com Paulo, provavelmente sobre isso não resta nenhuma dúvida. E por último, o estilo da escrita muito parecido, né, com o terceiro evangelho, que é de Lucas. Então, muito narrativo, muito bem cuidadoso, o estilo literário, as palavras utilizadas com muita propriedade. E até mesmo para falar de alguns tipos de doenças que só um médico formado é que teria condições de falar com tanta propriedade de algumas doenças. Então, não resta dúvida que Lucas é o autor do Evangelho e de Atos dos Apóstolos, tá bom? Acerca da data, apesar de ser difícil também de fixar a data, nós podemos ter aqui pelo menos vamos dizer assim, algumas pistas, né? Lucas usou Marcos, a gente vai aprender isso na introdução, que a fonte de Lucas para escrever o Evangelho foi Marcos, e já Atos dos Apóstolos, ele está junto com Paulo. E Paulo, o tempo que Paulo está vivo é justamente nesse período aí, entre 63, que é mais ou menos ali a convenção de Paulo, onde vão dizer, né? Entre 60 a 65, sua morte é entre 65 e 66, no máximo 67. Mas o que é que o pessoal vai dizer? É que Atos dos Apóstolos vai mais ou menos nesse período. No final da vida de Paulo. Porque Lucas vai escrever, vai estar com Paulo e vai falar ainda da prisão de Paulo em Roma, como isso foi tudo deixado. Então, a gente vai observar que a autoria, a data, é mais ou menos no período entre 66 a 69, tá bom? Lucas vai deixar aqui pelo menos 4 eventos importantes de fora da história do primeiro século da igreja, né? 4 eventos que não entra, e há uma explicação para isso, né? Que é a morte de Tiago, né? Que é irmão do Senhor Jesus, em 62, a perseguição de Nero, né? Em 64, a morte de Paulo entre 64 e 65 e a destruição de Jerusalém em 70. Então, Lucas ele não coloca. Por quê? A gente vai aprender isso mais na frente. O foco de Lucas é outro. É a expansão da igreja, tá bom? Então a data aí que a gente vai pelo menos os historiadores e a grande parte, é que Atos dos Apóstolos foi escrito mais ou menos entre os anos de 66 a 69, tá bom? O local é incerto, mas muitos vão dizer que grande parte de Atos foi escrito em Roma, pois Lucas estava lá junto de Paulo, né? E tinha muitas conversas com Paulo, estava acompanhando Paulo, então provavelmente grande parte de Atos dos Apóstolos foi escrito ainda em Roma. E outra parte dizem que Lucas passou o restante de sua vida ali na Acaia, então vai estar
A outra parte pode ter sido, né, escrito lá. Então o local é incerto. O foco do livro, a gente pode observar que são a igreja primitiva, né, relatar os primeiros passos dessa igreja na terra. Seu foco é na ação do Espírito Santo, né, e mostrar que essa promessa de Cristo se cumpriu. Vamos lá. Propósito do livro. O livro de Atos começa onde termina o Evangelho de Lucas. E mostra que, embora a morte do Senhor tenha sido evidente e pública, sua partida física, né, sua ascensão, não significava que se tivesse deixado de agir com os negócios humanos e com os discípulos. Não é porque Cristo que foi-se embora que ele deixou ao léu. Ele disse que até a consumação do século estaria conosco. Tá bom? E a gente vai provar isso quando ele disse, olha, lembra da promessa. Vocês vão ser revestidos. Fica aí. Então a gente vai ver esse carimbo que Cristo ainda está conosco através do batismo com o Espírito Santo. Que é Cristo mostrando que tem ainda uma comunhão com a sua igreja. Tá bom? A atuação do Espírito Santo, a regeneração, já é também a presença, né, de Cristo entre nós, mas aqui é a terceira pessoa da Trindade que está entre nós. Mas quando há o revestimento de poder, é a gente vendo a mão de Cristo. Como a gente viu no início da aula. O batismo pelo Espírito Santo é uma ação do Espírito. A regeneração é uma obra do Espírito. Mas o batismo é Cristo carimbando e comprovando. Eu também sou com você. Tá bom? Então a gente vê algumas missão de cada pessoa da Trindade, tá bom? Então sua presença é real, mesmo não sendo física, permanece através do Espírito Santo prometido e do revestimento de poder, tá bom? O propósito do livro tem como propósito mostrar como o Senhor Jesus continua presente e agindo por meio do Espírito Santo, promovendo a implantação da igreja a partir de Pentecostes, começando em Jerusalém até os confins da terra. O foco, como a gente bem falou, está ali na igreja primitiva, relatar os primeiros passos dessa igreja na terra. Seu foco é a igreja primitiva, o surgimento dela, a ação do Espírito Santo, tá bom? E que não termina. Atos dos Apóstolos não termina, não encerra. É uma sequência da igreja na terra, aguardando a promessa de Cristo. Então, o livro de Atos não se acabou. Se acabou a autoria, o registro na Bíblia, tá bom? Mas a marcha da igreja, né? Esse avanço da igreja continua. Nós ainda estamos dando continuidade ao livro de Atos, tá bom? Sendo que não da igreja primitiva, mas da igreja contemporânea ou pós-moderna, que é dos nossos dias, tá bom? Aqui agora um esboço para que a gente possa entender bem o livro de Atos. O primeiro quadro é chamado do primeiro quadro da igreja em Jerusalém, Judéia e Samaria, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8. O que é que nós temos aqui? Uma introdução, né, ao ministério da igreja. No capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. O sermão de Pedro, né, e os seus resultados. No capítulo, ainda seguir ali 3 e 4, a gente vai ver a cura do coxo, né, a prisão de Pedro, seu testemunho. Pedro e João perante o Sinédrio. A igreja em reunião de oração e consagração. No capítulo 5 a gente já vai ter aqui o pecado de Ananias e Safira, a prisão de Pedro, a igreja enfrentando dificuldades internas, e para isso agora vai surgir o colégio, né, diaconal, a junta diaconal, é se levantar os diáconos. Aqui a gente tem Estevão e seu ministério. Nós temos aqui Estevão, que é preso e tem um discurso muito persuasivo. E a primeira perseguição da igreja, a partir do capítulo 8, que a gente vai começar a observar. No segunda parte do livro de Atos, a gente poderia dividir em 3, né?
A gente vai ver aqui agora a igreja nos confins da terra, que é da Palestina até a Síria, até chegar aos gentios, né? Até Roma, até a Europa. A gente tem aqui que a palavra crescia de Deus, né? O evangelho chega a Samaria, o eunuco, né, em Antioquia, que recebe o batismo, a conversão de Saulo, o ministério de Paulo em Jerusalém, né? Sua fuga para Tarso. Nós temos aqui Pedro em Jope, né? O evangelho dos gentios, o primeiro sermão de Pedro aos gentios, a igreja cresce e se estabelece em Antioquia da Síria, Herodes persegue a igreja, o crescimento ainda da palavra de Deus, nós temos aqui as viagens missionárias de Paulo, né? A primeira viagem missionária de Paulo, no capítulo 12, o concílio em Jerusalém, dos apóstolos e presbíteros. A gente tem aqui que vai ver uma decisão que do gentio pelos moldes cristãos, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Na terceira parte, a gente vai botar lá, que podemos dividir, que é o final de toda... o final da vida do apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Na primeira viagem missionária de Paulo, a gente aqui no capítulo 13, é algo muito interessante a gente observar, e eu queria ler com vocês. Vai dizer assim: na igreja de Antioquia havia os seguintes: profetas, mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, o negro, né? Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam orando e adorando e jejuando, o Espírito Santo disse: separe para mim Barnabé e Saulo, a fim que façam um trabalho para o qual vos tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e enviaram na sua missão. O que a gente observa aqui na igreja de Antioquia? A atuação do Espírito, né? A gente vê que Atos foca muito nisso. É interessante a gente observar que era uma igreja que tinha doutores, mestres, profetas, mas era uma igreja avivada, que orava, era uma igreja que estava jejuando, que adorava, e que o Espírito Santo falava e separava. E aqui a gente observa a sensibilidade dessas classes, dessa hierarquia dentro da igreja, ao separar Paulo e Barnabé, por dar ouvido ao Espírito Santo. E mesmo ouvindo, foram orar, foram jejuar, puseram as mãos e o despediram para a missão. Então, a gente observa que o evangelho, as viagens missionárias, só vai ter muito êxito quando é, de fato, debaixo de oração, de jejum, de adoração, de uma igreja que cuida da sã doutrina através dos mestres, dos doutores, que tem profeta, que ainda que Deus usa, que Deus ainda fala, e é uma igreja ainda sensível, e uma igreja que ama a missão. Então, essa é um roteiro da igreja primitiva, que vai dar todo um avanço para a obra missionária, tá bom? Depois a gente tem a segunda viagem missionária, aqui a gente tem a saída de Jerusalém, já não é mais de Antioquia, na Síria, agora em Jerusalém. Os missionários enviados agora é Paulo e Silas e Lucas, né, que vai com ele. Na primeira viagem missionária, a gente já aprendeu em João Marcos, né? João vai, mas depois volta. Na segunda, quem vai já é Silas, Paulo e Silas, a gente vai observar. Vai acontecer mais ou menos nos anos 50 e 53 depois de Cristo. E o roteiro é de Jerusalém até Coríntio, que é quando o evangelho chega na Europa. A terceira viagem, a saída é de Antioquia de novo, que é a base missionária, né? Paulo agora vai sozinho, no ano 53, que vai de Antioquia, da Síria, até Coríntio também, que é como se fosse a volta de Paulo para ver como é que esse trabalho estava sendo desenvolvido. E a viagem de Paulo, por último, para Roma, onde Paulo vai iniciar sua viagem, e aqui a gente tem naufrágio, tem muitas coisas que acontecem durante esse decorrer. Então a gente observa que Atos dos Apóstolos está muito focado nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Tá bom?
E aqui a gente vai observar algo muito interessante, que é o processo de Paulo. Paulo estudou a lei de Moisés, ele era mestre, se preparou em 7 idiomas, pelo menos muitos defendem, e nas gramáticas, defendeu a causa do Sinédrio, passou 3 anos na Arábia, né, e 10 dias em Jerusalém, perseguia a igreja, se converteu. Enquanto isso, estava adorando, cultuando em Antioquia, crescia lá, tá bom? 2 anos de treinamento com Barnabé, planejaram sua viagem, saíram e ganharam almas pelo tempo e mundo afora. Então esse é o processo de Paulo. Perceba que esse processo vai de alguém que se preparou muito para ganhar vidas. Não foi alguém assim do nada. Então, a gente vê alguém que se preparou por uma causa e Deus usa ele também pela causa do Evangelho. Bom, aqui nós temos um plano de expansão, né? Aqui a gente é interessante observar isso aqui. Pare tudo agora para vocês observarem. Vamos lá. Jesus disse, né, pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja, a gente pode dividir a igreja com 2 missões, centrípeta e centrífuga. A igreja centrípeta é aquela que convida as pessoas para dentro dela. Vinde, adoremos, né? Vamos adorar, vamos jejuar, vamos fazer esse trabalho dentro da igreja. É que a gente chama da igreja congregacional. É uma igreja centrípeta. É apenas uma igreja que se preocupa em que as pessoas estejam dentro dela. Isso aconteceu com Israel no Antigo Testamento. Israel era uma comunidade, uma nação centrípeta. Apenas queria que as nações viessem para Jerusalém. Mas a ordem de Deus não foi essa. Era que todos pudessem conhecer esse Deus. E só poderia conhecer esse Deus se Israel saísse. Mas é que é uma igreja presa nas 4 paredes. Tá bom? Israel dentro do seu palácio, com apenas a sua adoração. E aí nós temos a missão centrífuga, que é uma igreja que está em Jerusalém, em seu bairro, mas que sai, que avança, para que todos venham conhecer. É uma igreja que vai avançar. Então, a missão centrípeta é aqueles que só apenas se preocupam com as 4 paredes, de convidar as pessoas para dentro da igreja. E a missão centrífuga é aquela que é a igreja que sai para desbravar, fazer com que outras pessoas tenham acesso ao Evangelho e venham ganhar a vida eterna. E também convidar para dentro, tá bom? Mas a sua principal missão é sair e não entrar, tá bom? E assim a gente vai encerrar agora com as características especiais. A igreja de Atos, né? Uma igreja que revela a origem do seu poder, sua verdadeira natureza, sua missão, como ela avançou, a atuação do Espírito Santo, né? A gente vê aqui a terceira pessoa da Trindade é mencionada 50 vezes, o batismo no Espírito Santo, seu ministério. A gente vai ver aqui a ousadia, o temor, a sabedoria, a comunhão que eles tinham, né? Aqui a mensagem da igreja primitiva. Gente, isso aqui é tremendo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, em vão seria a nossa fé. Em vão seria a minha pregação. Mas o que é que Paulo, em Atos do Apóstolo, a gente vai perceber? É que esses discípulos, após a morte de Cristo, muitos largaram sua atividade e quiseram voltar a pescar peixes e não mais homens. E Cristo aparece até eles, conversa com eles, diz que eles fiquem unidos para receber esse poder. Então, após a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo, a ousadia, esses homens estão convictos de que Cristo morreu, ressuscitou e subiu.
Porque eles viram, eles conversaram com Cristo, gente. Isso aqui é muito forte. Por isso está escrito. Por isso esses homens morreram. Não tinha medo de negar, porque eles não poderiam negar o que viu, gente. Nós não podemos negar o que a gente vê, o que a gente sente. Então, é isso que a mensagem da igreja primitiva. A gente não pode deixar de falar o que a gente viu e ouviu. Não tem como. Então, Atos dos Apóstolos, a mensagem da igreja primitiva é essa. Falar dessa morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Era uma igreja também marcada por uma oração, que estava sempre orando, jejuando. Era uma igreja que estava sempre, vamos dizer assim, unida com um propósito e na comunhão, no partir do pão e na sã doutrina dos apóstolos. Era uma igreja submissa, por isso é um avanço tão grande. E a gente vai observar que esse avanço é devido, claro, ao jejum, à oração, mas à atuação do Espírito e à ousadia em pregar a palavra. Só na primeira mensagem de Pedro foram 3.000 almas. Nem Cristo, nem Jesus pregou e 3 almas se converteram. Pelo contrário, ele vai dizer que vai chegar em lugar que ninguém se converte. Ele disse, se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido e visto o que vocês estão vendo hoje, a cidade toda tinha se convertido. Então, nem muitos deram crédito à mensagem de Cristo. Por isso ele vai dizer, o que eu faço hoje, não sabe, saberás depois. E que vocês farão obras maiores do que a minha. Então, esse é o sentimento da igreja primitiva que deve estar entre nós. De fazer coisas pela atuação e o poder do Espírito Santo. Tá bom? E assim a gente encerra Atos dos Apóstolos. A marcha triunfante da igreja primitiva. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Então, Atos dos Apóstolos é 30 anos da história da igreja primitiva em seu avanço triunfante. E até os dias de hoje a gente deve manter essa pegada. Vamos marchar e triunfar e ganhar vidas. Essa é a missão da igreja. A missão centrífuga. Sair de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa fazer com que venha se cumprir sobre a vida de vocês a descida, o revestimento de poder. Para que tanto eu como vocês podemos fazer a obra de Deus e fazer com que ela venha avançar. Então, que Deus vos abençoe e até a próxima aula.